Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Então, reparei uma coisa em mim, né? Foi até bom ter ouvido essas aulas do Olavo de Carvalho. Acho que eu vou até continuar ouvindo, até a hora que Deus permitir, as aulas dele lá, do COF, chama COF, a escola dele lá, curso online de filosofia. Aí, teve uma coisa que eu achei interessante, que aconteceu comigo, que eu já sempre percebi, que eu ajo desse jeito, e eu acho muito legal Jesus explicando para mim, que é algo muito interessante da minha pessoa, que eu percebi, né? Eu sou um tipo de pessoa que sempre foi assim, sempre fui. Vivo por consequências, e eu vivo por consequências, né? Eu aceito consequências de atos. Eu não tenho medo de consequências dos atos. Eu procuro até mesmo voluntariamente sofrer as consequências, né? Sempre fui assim. Então, por exemplo, eu queria emagrecer. Eu sempre fui muito problemática com o corpo. Sempre tive transtorno, né? Esse transtorno da imagem, né? Eu sempre tive. Ainda tenho até hoje. Aceito, é uma realidade, a gente tem que aceitar os nossos problemas, né? Nossos defeitos, nossas misérias, aceito. Aí, quando eu era mais nova, eu mantinha o corpo o máximo que eu pude. Então eu pegava e descia, por exemplo, um exemplo que eu fazia, eu descia muito antes, e eu levava um passe só. Eu ganhava a cartela de passe pro mês inteiro, da empresa que me dava.
mas eu levava só 2 passes, de propósito. Aí um para ir e outro para voltar. Cuidava direitinho para não perder, né? Sempre até coloquei até dentro da minha própria roupa para não perder as coisas, para não ter dúvida que tá ali. Aí eu descia de propósito, muito antes da minha casa, para eu poder ter que voltar a pé e não ter jeito de outro jeito, né? Ter que voltar a pé. Então eu era obrigada a voltar a pé e subir um monte de morro. Era assim. Também para andar de bicicleta, eu fazia a mesma coisa. Eu pegava minha bicicleta e eu ia para 2 bairros para frente, com morros e morros e morros, ia, e sabia que para voltar também tinha morros e morros e morros para voltar. Então sempre fui assim. A minha casa para limpar, eu sempre pegava também, tirava tudo do lugar. Antes, tirava todos os tapetes, aí ficava aquela sujeirada debaixo do tapete. E aí eu era obrigada a limpar, porque eu não conseguia olhar para aquela sujeira. Então, eu tinha que limpar toda a casa, não era só limpar 2 cômodos. Mas eu limpava a casa inteira, que eu tirava as coisas do lugar de tudo primeiro. Aí depois eu era obrigada. Aí, cômodo por cômodo, varrer, né, esfregar, passar cera, tudo. Porque a minha casa era de taco, eu tinha que passar cera e tudo mais. Lá fomos nós. Aí eu fazia tudo isso. Sempre assim, e tirava o dia era dias tranquilos, que eu sabia que eu não ia prejudicar meus compromissos, né? E lá vamos que vamos. Na escola também a mesma coisa. Eu ia a pé para a escola, de 2, 3 bairros de distância, dava tempo de ir. Eu sabia que dava tempo de ir a pé. Então eu ia a pé todo dia para a escola, do meu serviço, para poder emagrecer. Aí quando chegava na escola, era um sofrimento. Eu não conseguia parar muito com os olhos abertos, né? Fazer o quê? Mas eu ia. Conseguia nota, né? No sufoco, nunca fiquei de recuperação, graças a Deus. Na época que eu estudava. E lá fomos nós. Né? Estudava dentro do ônibus. Meu ônibus era 1 hora de viagem todo dia. Aí eu estudava dentro do ônibus. Então sempre fui uma pessoa de aproveitar as coisas, né? Aí, fora isso, o que fazia eu fazer qualquer coisa era querer entrar nos olhos das outras pessoas. Eu queria entrar na mente das outras pessoas e queria que o que eu via no espelho, eu sabia que elas estavam vendo também. Então eu sempre achava que a perspectiva de visão das pessoas sobre a minha pessoa era o que eu via no espelho. Então se eu visse no espelho que eu estava bonita... Ai, tava gravando um monte de coisa aqui, agora não sei o que ficou. Então, eu tava falando aqui, deixa eu retomar, eu ouvi para retomar. Então, o que eu via que estava no espelho, eu acreditava que era o que as pessoas estavam vendo. Eu sei que toda mulher é assim. Aí, tudo bem. Aí, mas só que eu me arrumava, ia pros compromissos, né? Ia pras baladinhas, queria ficar com os moleques, né? Com os colinhos, com os carinhos. E eu não conseguia conquistar, né? E aí, quando tiravam foto de mim, eu via, nunca fui fotogênica, eu ficava com muita raiva de ver a minha foto. E aí eu imaginava que não era do jeito que eu pensava, que é a foto que revelava o que eu era. E por isso eu era feia demais, né? Por causa das fotos eu não achava. E até hoje eu fico com mau humor quando eu tiro foto. Não gosto de tirar foto. Só de vez em quando, mesmo quando eu tiro uma selfie, que eu me acho possível de aguentar. Mas dependendo da cara que eu faço, eu não gosto. E aí eu fico com mau humor, mas é um transtorno de imagem que eu tenho. Transtorno da minha autoimagem, que Jesus fica curando o tempo todo. O tempo todo ele fica curando isso. Ele fica falando comigo, eu fico falando com ele sobre isso. E ele vai me curando. E eu já melhorei muito mesmo, graças à divina vontade. E aí eu fui percebendo que eu não posso confiar na minha visão. Porque não é do jeito como eu penso. As coisas não são do jeito que eu penso. Tanto que meu marido prova isso, né? O meu marido não pensa mal, não pensa que eu sou feia mal, né? A roupa que eu acho que eu tô bonita, ele acha que eu tô feia. E a roupa que eu acho que eu tô feia, ele acha que eu tô bonita. Então, assim, meu marido é o contrário. Aí eu tenho que, de vez em quando, agradar ele
né? Fazer o que ele, usar a roupa que ele acha que é bonita, para poder agradar ele. E às vezes eu acho, de vez em quando eu vou para algum lugar onde ele não vai, aí eu coloco a roupa que me agrada. E assim vai, é desse jeito, né? Beleza. Então aí Deus, ele faz de tudo para me contrariar, né? Para opor aos meus pensamentos. Aí eu percebi que eu não posso confiar em mim mesma. Então é muito legal isso. Aí eu sempre tive essa realidade de ficar querendo ajudar as outras pessoas, né? De querer entrar na cabeça das outras pessoas, de formar a mente das outras pessoas. Então eu sempre foquei mais em levar para o outro uma mensagem, tanto da minha pessoa, como das coisas também, referente a Deus, seja o que for. Música, por exemplo, eu canto, e aí o que eu tô ouvindo é uma coisa. Aí depois eu vejo críticas das pessoas e o que elas ouviram foi outra. Tem horas que eu não gostei do jeito que eu cantei, e aí quando eu vejo a pessoa gostou do que eu cantei e veio elogiar bastante a missa e tal. Então aí eu comecei a focar em fazer o que as outras pessoas, o que as pessoas gostavam, o que era bom para elas, não o que era bom para mim. Então eu sempre fui de esquecer de mim. Comecei a aprender a esquecer de mim totalmente. Nunca mais confiar em mim, nunca ir pela minha concepção, sempre ir pela concepção, né, que eu aprendia observando as pessoas. Então por isso que eu sou muito observadora. Aí ontem, na hora que eu estava ouvindo a aula, eu não sou muito chegada a ficar ouvindo o Olavo de Carvalho. Eu não gosto do jeito da aula dele, ele fumando toda hora. Eu não gosto desse tipo de coisa. Me lembra meu pai fumando, então eu sinto uma coisa horrorosa. Mas eu fiquei ouvindo mesmo assim, sem a imagem, só a aula em áudio. Então eu não fiquei vendo ele fazendo aquilo, né? Então deu pra mim. Fiquei ouvindo só. Aí eu tava ouvindo, bem prestando atenção. Aí eu percebia que eu não ficava presa no conteúdo que ele estava explicando. Por mais interessante que ele estava falando, mas ele estava explicando muitas coisas que eu não entendia, e eu acabei não prestando atenção. Mas aí tinha horas que ele falava uma coisa que era o que eu queria que vocês ouvissem. Tipo assim, que era o que eu queria falar para vocês, que eu percebia de defeitos, né, em algumas pessoas daqui do grupo, e que aí eu falei, nossa, isso que ele tá falando serve. Aí na hora que eu ficava voltando o áudio para poder ouvir aquilo e gravar, na hora que eu estava gravando o Olavo de Carvalho, para pegar aquela fala dele e usar aquela fala dele para mandar para vocês, eu prestei muita atenção. E eu sempre fui assim. Quando eu tenho uma coisa, quando eu vou apresentar para as pessoas algo, quando eu vou apresentar para os outros, eu presto muita atenção. E eu assimilo aquilo. Porque eu sei que se a pessoa chegar em mim e ela me confrontar perguntando, né, perguntando por que eu coloquei aquele áudio, o que eu queria dizer, eu tenho que saber o que eu falei através daquela pessoa. Eu tenho que saber o que ele falou. Eu tenho que saber explicar aquilo que ele falou. E aí eu faço isso com o livro do céu. E aí Jesus um dia me falou que eu era assim, me explicou que eu era assim, né, me mostrou que eu era desse jeito, que eu só dava atenção para as coisas quando eu queria ensinar os outros. Quando eu queria que aquela mensagem fosse para os outros. Quando eu queria, sabendo que aquilo lá ia ajudar as pessoas, ia mudar os pensamentos das pessoas. E quando eu via as debilidades das pessoas, aí eu ficava mais feliz ainda, porque daí aquilo me movia, me trazia uma energia cerebral incrível, que é uma energia de prestar atenção e guardar e registrar aquilo que a pessoa está falando, pelo menos naquele dia. No dia seguinte eu esqueço e não tem problema. Mas eu, mesmo assim, depois eu lembro de novo algumas coisas, ainda fica no fundo da alma aquilo. E aí eu aprendi que eu aprendo desse jeito, que eu guardo as coisas assim, que eu só guardo as coisas quando eu explico para os outros, quando eu ensino. E eu sou muito responsável, eu tenho uma responsabilidade muito grande, ainda mais com Jesus, né? De querer ensinar pura e mais santa verdade, 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 verdade. Nunca prejudicar as pessoas. Eu odeio prejudicar as pessoas. Eu aceito a ideia de que o que eu vou falar para elas possa fazer o mal para elas. Então, por isso que eu busco a mais pura
e santa verdade. Rezo muito mesmo. Sempre rezei muito, pedindo para Deus que Ele que eu nunca andasse para trás, que eu nunca fizesse uma pessoa andar para trás e nem eu andasse para trás, que eu só andasse para frente e para Ele, né? A direção verdadeira, da verdade. E aí eu sempre fiquei muito esperta. Se for para me ensinar alguém a fazer as coisas, a ajudar pessoas, que fosse com a pura e mais santa, verdadeira verdade. E nunca com ideologias, nunca com lógicas, né? Como o Olavo falou. Estou chamando ele de Olavo Bilac. É Olavo de Carvalho. Como Olavo Bilac. Nossa, de novo, Olavo. Como Olavo. É porque minha escola era Olavo Bilac. Então, por isso eu fico lembrando da escola. Estudei numa escola chamada Olavo Bilac. Então, aí, conforme o Olavo falou ontem sobre a lógica, ele falou uma coisa que as pessoas, elas preferem ensinar a lógica. E aí não ensinam a verdadeira memória da verdade. E aí eu fiquei prestando atenção se eu faço isso, né? Se eu ensino a lógica ou se eu ensino a pura, mas santa verdade. Aí Jesus mostrou para mim que eu não ensino lógica, que eu ensino mais a pura e mais santa verdade. Porque eu me apego à experiência verdadeira, né? Nua e crua das palavras. Eu não aceito falar coisas da minha cabeça conforme eu entendo. Eu procuro saber a versão da verdade que foi citada e ditada e narrada, né, pelo próprio verdade, né, que é Jesus. Então eu me apego muito aos conteúdos de Jesus puramente, né? Mas só que daí ele fala para mim, aí ele me ensinou que ele não fala somente sozinho, ele também fala através dos santos. E daí eu comecei a prestar atenção, porque eu ouvi tanto Jesus, eu li tanto Jesus, tanto coisas puras de Jesus, que daí eu comecei a reconhecer, saber, sabe, de tanto observar e querendo saciar, né, essa minha vontade de agradar o outro, de fazer para o outro. E isso é bom demais, gente, porque o esquecer de si mesmo é justamente isso. É você nunca considerar você se vê como um degrau para o outro, igual a Nossa Senhora, ela era um degrau. E aí quando eu vi que ela era um degrau, eu chorei nesse dia, quando ela falou que você deve ser degrau para o outro. Aí quando eu ouvi ela falar sobre isso, eu falei, eu sou Nossa Senhora, eu sou igualzinha a ela. E depois eu observei ela também e falei, nossa, como eu sou parecida com a Nossa Senhora, meu Deus. É impressionante como eu sou igual a ela. Esquecer de si totalmente e fazer somente para servir o outro. E aí eu comecei a perceber que o que eu era o Jesus encarnando em mim, como ela tinha Jesus encarnado nela. E aí eu falei, nossa, está realizando em mim realmente, né, o propósito da criação, né, que todos sejam sejam Jesus, né. Falei, nossa, tô voltando à ordem primordial da criação de verdade, porque o que é voltar à ordem primordial da criação? É você ser um outro Cristo, né? E o Cristo, ele é degrau, ele é ponte até o céu, ele é um mediador. E aí você ser o mediador até Cristo. Aí Nossa Senhora, ela é a mediadora até Cristo, para formar Cristo, né? Para formar Cristo. E é Cristo que depois vai mediar você para o próprio Deus. E aí eu comecei a perceber que eu não consigo viver. Aí quando hoje a menina falou que ela sofreu, aí eu falei, nossa, eu realmente, quando a pessoa me xinga, eu não tô nem aí quando ela me xinga, pode me xingar do que quiser, que não entra por um ouvido e sai pelo outro, porque eu sei que eu não sou aquilo. Eu não sou aquilo que ela tá falando que eu sou. E aí quando alguém, né, fala alguma coisa de mim, me xinga alguma coisa, eu percebo que eu que provoquei aquela situação, né? Eu percebo que eu que provoquei. E aí eu peço perdão, sempre fui assim, de pedir perdão, de assumir e me humilhar, para poder curar aquela pessoa o mais rápido possível a respeito da minha pessoa, para que amanhã eu pudesse ensiná-la novas coisas e ela pudesse aceitar. E como que ela iria aceitar coisas de mim? Só se eu fosse humilde, só se eu fosse verdadeira e eu me humilhasse, fosse humilhar. Na hora que ela estivesse me chamando a atenção, me xingando, eu teria que me humilhar, porque senão ela não ia me ouvir nunca mais. E era o jeito da pessoa te ouvir
Aí eu fui aprendendo isso. Falei, o único jeito do meu marido me ouvir é que quando eu fizer alguma coisa errada, eu assumir que eu fiz. E me humilhar. E falar que eu sou errada mesmo. Mas que eu quero melhorar. Que eu quero melhorar. E aí ser humilde na hora de ensinar também. E daí eu ensino para ele com muita humildade na minha casa. Eu falo toda a versão do que aconteceu. Eu conto, eu vou te contar uma coisa que eu aprendi, que eu achei tão legal. Mas sempre com uma segunda intenção. A segunda intenção que é boa. A intenção divina de iluminar a vida daquela pessoa. E sempre tem Jesus por trás das coisas que eu falo. Sempre tem Jesus. Aí eu chego no meu marido e falo assim, olha, ontem eu estava muito nervosa. Nossa, aconteceu isso. E realmente, você me desculpa. Foi por causa dessa atitude aqui. Eu fiquei muito nervosa, ansiosa. Por isso que eu acabei fazendo aquele ato. E como eu sou imbecil. Aí hoje eu tava ouvindo uma coisa que foi providência de Deus. Falando isso. Aí eu pego, me deprecio, eu falo assim. E aí eu aprendi isso. Mas no fundo, eu só tô falando isso pra ele porque eu sei que ele também tem que aprender. Ele também tem que aprender o que eu aprendi, né? E aí eu falo assim, você podia ter me ajudado naquele momento, sabe? Na hora que você me vê nervosa, deixa eu quieta, não fala comigo não. Aí eu não vou ter essa atitude horrível, eu não quero aparecer feia desse jeito, sabe? Fazer essa cena horrível e brigar, e a gente brigar por causa de coisas assim. Então, assim, aí ele acaba concordando, ele fala assim, nossa, é verdade, eu realmente. Aí como eu me humilho, ele também acaba se humilhando também. Aí é muito bom, né? Essas conversas depois, assim. Aí ele pega e fala assim, é verdade, nossa, eu realmente poderia ter ficado quieto, mas parece uma coisa coça eu pra poder provocar você, né? E aí eu devia ter deixado você quieta naquela hora que você estava nervosa. Eu devia não ter comentado nada, nem te criticado, nem implicado com você. Porque eu já te conheço, sei que você é nervosa e que você não gosta que eu fique cutucando a ferida. E eu cutuco, eu gosto de cutucar, né? Eu tenho que mudar esse jeito. Aí acaba a pessoa aprendendo, né? Eu acabo conseguindo com o meu objetivo, que é... E aí eu faço isso por amor a Jesus, porque eu quero formar na minha casa um ambiente mais perfeito para Jesus, não para mim. Para agradar a Jesus. E também, né, para não ter perda de tempo, porque brigas são perdas de tempo, né? Muita perda de tempo. Não gosto de briga. E aí as coisas foram mudando na minha casa. Hoje dificilmente tem essas brigas, graças a Deus. E quando eu tô nervosa, eu já falo, hoje eu estou nervosa, deixa eu quieta no meu canto. Porque eu ainda continuo tendo as minhas debilidades, né? E aí eu assumo que eu tenho e eu falo, hoje eu tô no dia azedo, deixa eu quieta, né? Deixa eu quieta. E assim vai. E meu marido, ele respeita, ele deixa eu quieta mesmo, né? Ele não fica tanto irritante. E quando ele fica irritante, eu falo, hoje você tá implicante demais, eu vou ficar longe de você, pra mim não brigar com você. Então hoje, aí as coisas em casa é muito na sinceridade. É muita sinceridade. Beleza, essa é a parte da minha casa. Mas com vocês também é essa a realidade. Na hora ontem que eu tava fazendo o vídeo do Olavo de Carvalho, eu prestava muita atenção. E na hora que eu tô lendo o livro do céu, e qualquer livro que eu esteja lendo, eu fico prestando muita atenção. Por quê? Porque no fundo, eu tô aprendendo pra ensinar. Eu tô aprendendo pra ensinar, pra ser ponte, pra ser degrau. Mas ao mesmo tempo eu também aprendo pra mim. É uma consequência, né? Não falei que eu vivo de consequências? Então é assim que eu vivo, mas eu presto muita atenção. Por isso que eu consegui construir dentro da minha mente perfeitamente o contexto lógico, entre aspas, que não é lógico, mas o contexto verdadeiro, né, da ordem das coisas. O que é a criação, quem é Deus, o que Deus deseja, né? O que é a criação, o que é a redenção, o que é a santificação. E conseguir construir um castelo, construir um edifício, né? Conseguindo
Na minha mente eu consegui construir o edifício certinho. Por isso que eu pedi para vocês lerem o Mística Cidade de Deus. Para construir o edifício certinho na mente de vocês. Para poder ensinar para as pessoas mais fácil. Tem que ter o edifício. Você ensinar desde, né, a raiz lá do edifício, né, a base do edifício, né, que é embaixo da terra. Né, toda a compreensão. E depois as paredes. E depois o teto, né. Entendeu? E até terminar e colocar os móveis. Até Jesus fala um trecho sobre isso. Né, dessa construção. Então a gente tem que começar a construir e ir ligando o livro do céu a essa construção, né? Colocando como argamassa, né? Ou finalizando o telhado da construção e o acabamento, os móveis que vão vir pela santificação, que é a parte do homem, né? Vivendo na construção que Deus construiu, né? Então a gente vai entendendo assim. Então, por isso que eu aprendo muito bem e acabo guardando muita coisa. Mas mesmo assim, eu não guardo tudo não. Eu esqueço muita coisa. Tem muita coisa, se você perguntar pra mim, eu vou ter que ir lá no texto, relembrar. E aí eu relembro, depois eu trago pra você. Às vezes falo uma coisa rápida e depois eu tenho que ir lá pegar os trechos e trazer pra você ver que eu, né, o que eu quero dizer, conforme a palavra do próprio Jesus. Porque é tudo Jesus, não é eu. Eu não aceito, sabe? Eu não aceito muito a minha lógica. Eu não aceito a lógica, conforme o Olavo se explicou. Eu não aceito a minha concepção das coisas, a minha interpretação humana e a lógica humana. Eu não aceito ensinar com lógica humana. Eu tenho terror quando eu ouço lógica humana. Vocês não têm ideia. É um sofrimento para mim. Quando eu estava ouvindo o Olavo de Carvalho, eu fiquei ouvindo muita coisa humana. Meu Deus, que vontade de morrer de ouvir coisas humanas. Mas eu aceito, eu aguento, né? Eu pego e fico ali. Me ajuda, Senhor, me ajuda a aguentar, né? Mesmo fazendo umas caretas, mas eu ouço as lógicas humanas para poder entender o que Jesus está querendo dizer para mim, né? Não é fácil, mas eu vou até o fim, entendeu? Para poder ensinar as pessoas. Eu preciso também conhecer a lógica humana para explicar como que o humano pensa, para depois explicar como Deus pensa em cima do humano, né? E assim vai indo. Então, por causa do amor de Jesus, por amor a Jesus e tendo o objetivo de ser o degrau, aí eu vejo o sentido, né, de eu entender o humano, a cabeça humana, para poder colocar o divino por cima e cimentar com o divino, né? Passar por pôr o divino por cima que vai resolver as coisas. Amém? Espero ter ajudado vocês a entender como acontece comigo. Eu acho que Jesus fala que não é só eu que sou assim, qualquer pessoa é assim. Qualquer pessoa consegue ser desse jeito, né? Se dedicar a querer ensinar os outros. Vai acabar aprendendo do mesmo jeito que eu. E vai ter as mesmas energias, né, da memória do cérebro, para poder prestar mais atenção. Porque se você for ensinar para uma pessoa, e todo mundo tem isso, se você for ensinar para uma pessoa, você vai prestar muita atenção para não falar besteira. Amém? Fique. Aline, eu tô tentando entender, assim, o que você tá querendo dizer com isso, que aprender, né, como Jesus está falando hoje, da gente aprender para ensinar para o outro, né, e que legal aquele vídeo que você colocou lá, daquele rapaz lá, o medalhista, né, quando a gente, para fixar uma coisa, você tem que falar, para ver se você aprendeu, você ouve e depois reproduz para ver se você aprendeu, e aí você tá falando, então, assim, que você sempre foi uma pessoa de esquecer de si mesma. E aí quando você, por exemplo, tem um transtorno em relação à sua pessoa, à sua imagem. E aí você percebeu que na verdade o que você acha de você, o que você vê de você, não é o que as pessoas veem de você. O que você canta, aí o que você acha que as pessoas gostaram, o que as pessoas acharam daquela música, não é o que você pensa. É diferente. E aí, então, aí você aprendeu tipo assim, a se ignorar. E a fazer o que agrada às pessoas, que é diferente do que te agrada. Às vezes você olha no espelho e pra você aquela roupa tá horrível, mas seu esposo gostou. Você se olha no espelho e não gosta do que você vê, mas seu esposo gosta. Então você, tipo assim, você renuncia ao que você pensa, renuncia a si mesmo. E fica com a imagem
e fica com a imagem que o seu esposo tem de você e não a imagem que você tem de você mesma. E claro que isso é um problema para você, porque você tem esse transtorno e é uma coisa que você tem um defeito. Eu também tenho muito forte isso. E aí mas você tem que ficar com a imagem que o seu esposo tem de você e não a que você tem. Só que nesse caso é mais complicado por causa do transtorno que você tem, mas tem que estar sempre conversando com Jesus. Comigo é a mesma coisa. Então você aprendeu a se aniquilar. E aí, aí eu entendi que você está falando isso, é porque assim, é muito importante você esquecer de você mesma. Porque, por exemplo, é o que Jesus fala, né? Esqueça de você. Esqueça totalmente de você. Não olhe para si mesmo. Ele fala muito isso. Então, quando você, por exemplo, está ouvindo o Olavo de Carvalho, para você mesmo, você não quer ouvir, você não gosta de ouvir ele. Só que ele estava falando coisas interessantes que servia para nos ensinar, para ensinar para a gente aqui no grupo. E aí, por causa disso, você ficou prestando atenção muito para poder ensinar para a gente. Então, você esqueceu de você, porque você não gosta de ouvir ele. Você não gosta de ouvir ele, só que você ouviu para poder nos ensinar. E quando é para poder nos ensinar, e você aprendeu tanto a fazer isso, a fazer só para o outro, esquecer de você, fazer para agradar o outro. E isso é por Deus, né? Aí você faz prestando muita atenção, você ouve ele apesar de não gostar, você ouviu com muita atenção para depois passar para a gente. E aí quando você lê o livro do céu, por que você aprende tanto? Por quê? Porque você presta muita atenção, porque o seu interesse é nos ensinar, é ensinar. Você ouve, quando a gente ouve, e porque você quer isso, você quer, você falou assim, eu tenho esse jeito, eu quero agradar as pessoas, eu quero fazer pelo outro, não é no sentido de agradar, no sentido de vontade humana, essas coisas, não é isso. É no sentido de, na hora que você grava um áudio, na hora que a pessoa fala, na hora que você fala, você quer que o outro entenda, você tem essa preocupação de estar passando a mensagem correta, a palavra de Deus corretamente. Então você tem essa preocupação com o que o outro vai aprender. E aí você presta muita atenção, porque você ouve com o intuito já de aprender para ensinar. Então você presta muita atenção, porque você vai aprender para ensinar. Não é só por ouvir, tem um propósito, é para ensinar. E aí, quando você lê o livro do céu, você já tem isso em mente, essa consciência. Eu vou aprender não só para mim, mas para ensinar. E aí você vive pela consequência. Porque se você está ensinando, quem está mais aprendendo é você, só que não é com esse intuito. Sabe assim? Então, quando você ensina, você aprende. Que é o que o rapazinho falou lá no vídeo, no Instagram, no short lá do Instagram. Eu sou medalhista por quê? Porque ele falou que é medalhista lá não sei quantas vezes. Porque ele aprendia e ensinava. E assim ele fixava muito. Porque você só consegue ensinar se você realmente tiver aprendido. Você não consegue passar para frente se você não aprender. Então a gente tem que ter esse propósito. Lendo o livro do céu, por tudo que a gente está fazendo aqui, tem que ter esse propósito em mente. É para ensinar. E aí você vai prestar muita atenção. Aí eu achei interessante que nesse áudio que você está falando isso, né? Ensinando isso, você falou dessa questão do seu transtorno de imagem. Aí eu falei assim, Jesus, se eu tenho esse transtorno de imagem, então, se eu ouvir o áudio da Aline, se eu ouvir essa meditação que a Aline está fazendo, esse áudio de 24 minutos mais ou menos, e eu ficar olhando só para mim mesma, e eu não ficar com o foco na cabeça assim, de Deus universal, eu vou prestando atenção em cada palavra que você está falando, na mensagem que você está querendo passar, para poder ensinar, para poder partilhar, para poder passar para frente, entender o que Deus está falando, que é Deus que está falando, entender o que Ele está falando, entender tudo. E se eu ficar olhando só para mim mesma, eu ia saber muito bem essa parte aí que você está falando do transtorno de imagem, porque é uma coisa que serve para mim, entendeu? Serve para mim. Aí se eu ficar olhando para mim mesma, eu só presto atenção nessa parte do áudio e o resto todinho eu ignoro. Entendeu? Então assim, eu falei, nossa Jesus, é uma coisa interessante, porque se eu prestar atenção só
Se eu ficar olhando para mim mesma, eu vou ver que desse áudio que a Aline mandou, a única parte importante é essa parte que ela falou do transtorno de imagem e como que ela lida com isso. O resto não ia interessar, porque não ia servir para mim. Entendeu? Assim, só ia servir essa parte que cabe a mim, que afeta a minha pessoa, que é interessante para mim. Mas na divina vontade não é assim. Tudo que Deus fala é importante, porque Ele está falando para todas as almas. Ele está falando para todos, então eu tenho que ouvir tudo. Eu tenho que esquecer de mim mesma. Na hora que eu estou ouvindo, na hora que eu estou lendo o livro do céu, na hora que eu estou ouvindo a escola, ouvindo o que for que seja, que Deus está falando, tudo é importante. Não só o que me afeta a minha família, afeta o estado que eu estou, afeta se eu estou doente, eu estou precisando resolver algum problema. E aí essa luz serviu para mim. Ó, essa luz que a Aline falou aí serviu para mim, porque eu estou com esse problema de transtorno de imagem. Então eu quero ver o que Jesus fala sobre isso. Então eu vou lá como se eu tivesse um livro todinho de Deus. Só que eu vou lá no índice e procuro só a coisa que me interessa. Eu tô com transtorno de imagem. Eu vou aqui no livro pesquisar aqui essa palavra, transtorno de imagem, para poder achar aqui no livro do céu o que Deus fala sobre para resolver o meu problema. Isso não é divino, isso não é viver na vontade divina, isso é egoísmo, né? Porque assim, você tá vendo, você só tá prestando atenção no que serve para você, para resolver o seu problema, a sua dificuldade. Mas o que serve para os outros, você nem se importa, passa batido, é o que Jesus fala, ele sempre fala. E uma vez Jesus falou isso, que uma vez ele puxou nossa atenção, chamou nossa atenção, fez sobre isso. Fez assim, no sentido, né, de que ele falou mesmo através de você, corrigiu bastante, que a gente só prestava atenção na escola, no que for que ele estava falando, só no que servia para resolver os nossos problemas. Aí vocês prestam atenção, aí você sabe falar, e sabe partilhar, e sabe ensinar, mas se não tiver a ver com a vida de vocês não prestam atenção, não sabem falar nada. Não sabe falar porque não prestou atenção, porque não aprendeu. Por exemplo, se Jesus estiver falando sobre guerra, e ele quer desabafar sobre a guerra em Israel. Mas como não é um assunto que me afeta, eu nem presto atenção. Então, mas assim, se a gente for ver qual que é a vontade de Deus, se a gente ver qual é a vontade de Deus, por que eu vou aprender o livro do céu para ensinar? Porque é assim que o reino da divina vontade vai acontecer. Que já está, né? Deus já aconteceu. Só que tem que ser conhecida, a vontade de Deus tem que ser conhecida. E é assim que vai ser conhecida, através da nossa boca, a gente falando da divina vontade. E o que ele mais quer é que a vontade dele seja conhecida. Se eu leio o livro do céu sem esse intuito, sem essa consciência, sem essa vontade de querer ensinar, eu não estou indo de acordo com o que Deus quer, porque Ele quer que a vontade dele seja conhecida. E para ela ser conhecida, eu tenho que falar dela. Mas para falar dela, eu tenho que saber falar. E para saber falar, eu tenho que prestar atenção muito bem no livro do céu, em cada palavrinha. E aceitar que Jesus nos ensina, nos ajuda através de você. Como o Olavo de Carvalho falou, que tem gente que não vai aprender sozinho. Que não vai aprender. E claro que não é sozinho que a gente sabe, né? Como você falou, se ele fosse filho da divina vontade, lá ele não ia falar isso, eu aprendo sozinho. Não, é Deus, ele consegue aprender só porque Deus ensina ele. E às vezes a gente consegue também aprender só com Deus falando na nossa mente, nos explicando, o Espírito Santo diretamente nos ensinando na mente. Mas tem horas que não, que a gente vai precisar de, além do Espírito Santo na nossa mente, na nossa alma, iluminando, a gente precisa de outra pessoa que já passou por esse processo, que já entendeu junto com Deus, Deus já iluminou, já explicou, já deu esse entendimento, essa luz, para nos ajudar também a ter a luz. Então a gente tem que aceitar isso. Aceitar esse, como foi falado hoje no tema, aceitar essa dor, esse sacrifício para aprender, porque é difícil e cada pessoa vai ter um grau de dificuldade diferente, maior, menor, que seja, mas vai ter sacrifício para aprender
E a gente tem que aceitar que é assim, que a gente não consegue sozinho, que tem o outro, e Jesus vai nos corrigir através do outro, através de você, através de outra pessoa, vai nos corrigir, vai nos instruir, e a gente tem que aceitar, como a Luísa aceitou, o sacerdote, que ela dependia do sacerdote para poder sair do estado dela de petrificação. E a gente tem que aceitar que vai depender de outra pessoa para nos ensinar, para a gente ter a luz, ensinar, entender o que está acontecendo. Então, assim, foi isso que eu entendi. E como é que fala? Sobre o transtorno de imagem, que eu falei que eu tenho também. Tem demais. Eu vivo nessa luta, assim, nesse... E esses dias tá mais ainda, assim, parece. Igual você estava falando que acontece com você. Eu tenho isso também. E a mesma coisa, o meu marido fala, a imagem que eu tenho de mim é totalmente diferente da imagem que o meu marido tem de mim. Eu fico, assim, impressionada. Ele fala... Ele não vê problema nenhum, onde eu vejo um problemão, assim, uma coisa, igual você falou, não quero nem tirar foto, não quero nem ver. E ele não vê problema nenhum. Nenhum. Pra ele tá tudo certo, tá maravilhoso. E depois e parece que é Deus, né? Parece não, Deus falando através dele. Não vejo problema nenhum. Tá lindo. Tipo assim. E aí, assim, mas o negócio você falou. A gente tem esse problema, eu aceito esse problema, esse problema que eu tenho, né? De essa luta, esse transtorno. Aceito. Né? Agora ficou mais fácil aceitar ainda depois do que você falou. Eu sei que a meditação que você fez não era com esse intuito de falar sobre esse assunto, né? Era para mostrar que que você desapega de você mesma e fica com a imagem, que foi o que eu entendi. Você fica com a imagem do que o seu esposo está vendo. Não que você está vendo. Aí você vai se aniquilando, né? Aniquilando sua opinião sobre você mesma. Tipo assim, sobre a sua imagem. Então eu vou fazer isso, né? Ficar com a imagem que Jesus tem de mim, que Marcelo tem de mim, que esquecer de mim totalmente, né? Morrer mais ainda. E só agradecer a Deus. É isso. Eu vou ler agora o trecho do dia. Tema do dia 22 de janeiro, Luiz aceita ser vítima. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte, se assustava e tremia, mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta, se aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, lhe disse: Ó diviníssimo esposo meu, por parte minha estaria pronta a aceitar. Mas como se arrumará por parte do confessor? Se não quiser vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberta-me desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar. E então tudo ficará resolvido entre você e eu. Então a Luísa falou: eu aceito ser vítima, mas o confessor não quer vir nem de vez em quando para me libertar. Se eu for vítima, ele vai ter que vir todo dia. Como por mim eu aceito, mas e ele? Ele vai querer vir todo dia, né? Como que vai ser isso? Aí Jesus falou para ela: vai com o confessor e pede-lhe obediência. Se ele quiser dizer-lhe tudo o que tenho te dito, e farás o que ele disser. Vai com o confessor e pede-lhe obediência para ser vítima, para aceitar sofrer tudo, para aceitar, né? Se ele quiser dizer-lhe tudo o que te tenho dito, e farás o que ele disser. Olhe, não será somente para bem das criaturas, pelo que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para teu bem. Neste estado de sofrimentos, purificarei muito bem tua alma, de modo de te dispor a formar comigo um místico matrimônio. E depois disto, farei a última transformação, de modo que os dois seremos como duas velas, que postas no fogo, uma se transformará na outra e se forma uma só. Assim transformarei a mim em ti, e tu ficarás crucificada comigo. Não ficaria contente se pudesse dizer: o esposo crucificado, mas também a esposa está crucificada? Sim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me tinha dito, e como aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem me dizer o tempo preciso que devia estar continuamente sofrendo, eu a tomei como por 40 dias.
mais ou menos, mas já passaram cerca de 12 anos que continua assim. Mas sempre seja bendito Deus, que sejam adorados sempre seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo, que se ele tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos. Nem o confessor tivesse concordado em dar-me a obediência. Então assim disse ao confessor, que por 40, se ela tivesse dito para o confessor que era 12 anos, ele não teria dado a obediência. E nem ela falou, nem eu teria aceitado se eu soubesse que era 12 anos. Jesus falou por um certo tempo e ela falou 40 dias, né? Mas na verdade não era 40 dias. Então assim disse ao confessor, que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo. E também lhe disse isso e também lhe disse o resto. Com grande surpresa minha, porque eu achava impossível, o confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava a obediência, que na realidade não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. Que ele falou assim, não é que eu não quero vir, mas só que tem o respeito humano. Ele tinha receio, né, do que os outros sacerdotes iam pensar, dele ir todo dia ficar libertando ela, né, todo dia na casa dela. A minha alma alegrou-se muito, porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma a sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação. Ela pensava assim, eu vou ficar 40 dias na cama, não vou poder sair daqui e vou ficar sem o sacramento. Mas depois, Jesus resolveu esse problema, né? Que ele o sacerdote celebrava a missa no quarto dela. Ela não ficou sem o sacramento. Ela ficou afligida, não por causa de ter que sofrer e tudo. Olha para você ver que lindeza, né? Que maravilha. Como a Aline falou, a gente tem que agradecer muito pela alma da Luísa, pelo que ela fez, pelo que ela aceitou, por ela ter aceitado ser vítima. Porque você fala, Michele, mas tem que agradecer ela, tem que agradecer a Deus, porque tudo foi Deus, mas ela é livre, gente. Ela aceitou. Deus não tirou a liberdade dela, não. Claro que foi Deus que fez tudo, Deus que deu a graça para ela de sofrer, era Jesus sofrendo nela e tudo, mas ela aceitou. Ela é livre, ela tem vontade. Ela tem vontade. A vontade dela livremente aceitou o estado de vítima. Então ela aceitou. Claro que a gente tem que agradecer a Deus, claro, primeiramente, porque para ela aceitar, Jesus conquistou a vontade dela, né? Então ela recebeu graças e graças mas ela aceitou. É um fato, ela aceitou. Ela poderia não ter aceitado e ela aceitou. Tudo. Então ela ficava aqui pensando, quando ela estava sofrendo, não é porque ela não queria, tipo assim, não era por causa do sofrimento que ela ia passar, não, é por causa ela não estava reclamando por ter que ficar na cama. Ela tá aqui, mas eu vou ficar sem o sacramento, sem Jesus, meu consolo. Ela só queria Jesus. Minha única consolação. Às vezes senti uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentava-os o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo. E é isso como aconteceu. Ela vai contar depois. Então a gente só tem que agradecer. Agradecer porque por causa do sofrimento dela, do estado de vítima dela, a gente vive a vida que a gente tem hoje, a vida na divina vontade. Aí a Aline falou, tem que agradecer, eu só agradecer. E realmente, na hora que eu comecei a ouvir
a meditação, né? Aí falou assim, Luiz aceita o estado de vítima. Eu, glória a Deus, graças a Deus que ela aceitou. Porque por causa do sacrifício dela, a gente tem o livro do céu. Por causa do sacrifício dela ter aceitado tudo, ser vítima, escrever o livro do céu, sofrer tanto. Sofrer em nome de todos e aplacar a justiça para a gente receber essa luz, para a gente receber esse conhecimento. E aí é o que está no livro, isso está no livro do céu. Que é uma pessoa sofre, a justiça aceita o sofrimento em nome da pessoa para dar graça para os outros. Como aconteceu, né? Com um exemplo no livro do céu que Jesus fala. Que tinha um pecador, acho que ia ser um pecador obstinado, não lembro direito. E aí a Luísa chama para eles ir lá conversar com ele, falar com ele. Jesus ia, mandar luz para ele poder se arrepender. Aí ele não se arrependeu. Aí Jesus falou, volta para sua cama e sofre, em nome dele. Aí ele ia receber uma graça, uma luz. Então, assim, a justiça aceita que outra pessoa sofra em nome das almas. E aí a pessoa recebe a graça. Recebe luz, recebe iluminação na consciência para poder se arrepender, para poder pedir perdão para Deus, para voltar em si mesmo, né? Então a Luísa sofreu em nome de toda a humanidade. A justiça tirou a satisfação dela, dos sofrimentos dela, e a gente recebeu o livro do céu. E a gente só tem a agradecer. Obrigada, Senhor, por tudo. Por tanta graça que ela recebeu, por tudo que aconteceu. Incrível. E aí é isso. E é muito importante a gente entender isso. Porque fazer sobre o que Jesus estava falando, da gente aprender para ensinar. Não, a gente tem que sempre ler o livro do céu, prestar muita atenção, ficar muito atento, colocar a nossa vontade mesmo, que é o que Jesus falou num trecho que eu estava lendo na escolinha. Tudo está na vontade, tanto em Deus como no homem. Quando Deus quer fazer uma coisa, ele é todo para fazer o que ele quer. Mas se ele não quer, ele não olha. E o homem é do mesmo jeito. Quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, você se entrega. Você fica inteiro ali para fazer o que é para fazer. Se você coloca a sua vontade, mas aqui para a gente colocar de Deus, né? Por que eu estou aqui fazendo isso? É por Deus, é Ele que quer que a vontade dele seja conhecida. Ele que quer que a gente tome a vontade dele como vida. E não só a gente que está lendo o livro do céu, que está aqui nesse grupo, mas o mundo inteiro. Então a gente fala, entende cada palavra que está aqui, ouve a meditação com muita atenção e fala, porque a vontade de Deus tem que ser conhecida, essa é a vontade dele. Então é por isso que a gente fala, por isso que a gente tem que aprender com esse pensamento, ter essa consciência, aprender para ensinar. Aprender para ensinar. Então, se você vai ensinar, você vai aprender. Quando você, professor, por exemplo, quem é professor que vai dar uma aula, você vai prestar muita atenção no conteúdo, você vai preparar a sua aula, porque você vai ter que aprender tudo. Se o aluno perguntar alguma coisa, você vai ser um professor de matemática, por exemplo, e você vai falar sobre, não sei, geometria. Os alunos podem perguntar milhões de coisas e você tem que ter preparado para responder, porque você vai ensinar. Então, você vai aprender bastante para poder ensinar. Então, você vai se preparar, você vai prestar muita atenção, porque depois você vai ensinar. Se você está aprendendo, está ouvindo uma coisa, e você tem a intenção de ensinar, depois você vai aprender. Você vai prestar atenção. Porque você vai ter que ensinar. Você vai fazer uma apresentação de alguma coisa no seu trabalho, na faculdade. Você vai ensinar, então você vai prestar muita atenção. Você vai treinar, você vai prestar atenção. E aqui não é pra gente treinar antes de falar, mas assim, é prestar atenção, muita atenção para poder ensinar depois. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. É verdade, né? Tudo é importante, né? Porque uma vez ele até falou sobre isso também na escola, porque ele falava assim, quando fala um exemplo, quando cita alguma coisa que tem a ver com as suas vidas, com alguma coisa que vocês estão vivendo também,
Aí parece que vocês, a atenção fica só nisso e o resto desliga, né? Desliga para tudo aquilo que vocês não se identificam, né? Se for alguma coisa que tem a ver com o assunto que você também queira falar, que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo na sua vida, aí você logo quer falar, né? Aí o resto, as outras verdades, as outras coisas que Jesus está falando, meio que a pessoa desliga e ela só fica com aquilo que tem a ver com a vida dela. Então, se ela ouve um exemplo que ela acha que não tem nada a ver com a vida dela, e aí é o que Jesus estava falando, né? De quantas luzes, né, que ele deixou na escola, né? Tantas coisas que estão sendo ali dadas, né? Que estão sendo doadas. E é um sacrifício, né? Porque ela tá ainda explicando a vida dela, aquilo que ela entende com Jesus para nós, doando a vida dela para nós, né? A vida divina para nós, para que a gente possa assimilar a vida na divina vontade, né? Então, a gente tem que ter também essa atenção, porque se a gente entende que a gente está estudando para viver na divina vontade e que, é igual tá falando, não é uma ciência, Deus não é uma ciência, a gente não é uma teoria, não é uma lógica humana, né? Deus é uma pessoa que a gente quer conhecer essa pessoa verdadeiramente, como ela é na realidade, sem fantasiar. Então a gente precisa estar atento com tudo que está sendo falado, que todos os elementos são importantes, né? Tudo que está sendo falado são luzes, são verdades que estão sendo trazidas para nós. Então nós não podemos deixar passar nada, né? Então é muito interessante isso. E realmente, quando você sabe que você tem que ensinar uma coisa totalmente diferente, é a cabeça da gente, a nossa memória, tudo fica melhor. Porque você já dispõe tudo para aquilo, sabe? Toda a sua energia para aquilo. Quando você sabe que você está falando algo e que outras pessoas estão ouvindo e que você está passando para frente, você tem um senso de responsabilidade naquilo que você está fazendo, entendeu? Agora, quando é coisa assim que você pensa assim, tanto faz, tanto fez, eu entender ou não, superficial, você também não tem essa responsabilidade com o que você está falando, então sai falando as coisas sem se preocupar realmente, né, se entendeu realmente aquilo ali, né, então se a pessoa for questionada, ela não sabe o que fazer. Agora, quando a gente sabe que a gente tá formando outros e que é muito sério o que a gente está fazendo, né? É muito sério. Quanto mais responsabilidade que você tem com a coisa, mais zelo você vai ter também com isso, para ensinar. Então, eu penso assim, porque é igual na escola, a gente se dedica tanto, porque para passar na faculdade, igual quando eu fiz faculdade, né? O TCC precisa ficar impecável, precisa mostrar que não é só passar, não é só falar teorias ali do que você vai apresentar, mas é você passar aquilo ali com segurança, você ter domínio, porque eles poderiam fazer perguntas para nós. A banca avaliadora faz perguntas, questiona certas coisas que a gente fala. Uma coisa errada, uma citação errada, a responsabilidade que a gente tinha que ter com citação, com aquilo que a gente citava. Ou seja, não por nossa interpretação nas coisas, mas ser coerente com o autor que a gente ia colocar ali, citar. Então, quando a gente tem uma consciência da responsabilidade, que é uma coisa, aumenta a nossa atenção, né? É diferente demais. Então, é a mesma coisa esses escritos, afinal, a gente está conhecendo a pessoa que é Deus, ele é uma pessoa, né?